Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês estão na nova editoria da Brain, Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e hoje eu vou receber uma convidada super especial, que foi minha colega também no mestrado, a Célia Pato. A Célia, ela é engenheira, ela tem especializações em grandes instituições como a FGV, SPM, a própria PUC. Ela tem uma carreira de executiva de 23 anos na Whirlpool e, além disso, ela é mestre em comportamento do consumidor e fez uma pesquisa super interessante sobre ativismo de marca, e esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Então, Célia, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada, Tizi, por ter me convidado. É um prazer falar sobre esse assunto. É um tema que me é bastante caro, assim. O ativismo em si já me é caro. De marca foi uma junção feliz que apareceu na minha vida. Que legal. Só para complementar, né? Além de já ter terminado o mestrado na PUC, em comportamento do consumidor, nesse momento estou começando o doutorado e vou seguir nessa mesma linha de pesquisa ainda sobre ativismo de marca. Meus próximos 4 anos, pelo menos, né? Esse vai ser uma coisa que vai seguir na minha vida. Deu pano para manga o tema, então. Oh. Célia, a gente tem ouvido muito falar sobre ativismo de marca. Eu acho que é um tema que está muito quente, muito em voga, mas explica um pouquinho melhor para a gente. Assim, vamos começar do início. O que seria ativismo de marca? Olha, ativismo em si é você se manifestar pró ou contra, né, alguma causa que te seja cara, né? Isso é ser ativista. Do ponto de vista humano, isso é ser ativista. Trazendo isso para o mundo das marcas, é exatamente a mesma coisa. É uma marca se manifestar em cima de algum tema que seja social, relativo à sociedade em si, né? Social, político, geral da sociedade. E pode ser pró, pode ser contra alguma coisa, né? Então, a gente sempre pensa no ativismo como alguma coisa mais ligado às questões liberais, mas pode ser um ativismo não liberal também, né? Um ativismo conservador. Então, é isso que se diz que é ativismo de marca. Academicamente, ainda não tem uma definição consensada, né? O que você tem é mais ou menos isso que eu falei, porque isso é uma coisa que começou a ser discutida academicamente muito recente. As primeiras vezes começou a aparecer este termo desta forma é agora de 2018, 2017, 2018. Tá? Então é muito recente. Então a academia está discutindo ainda o que de fato vem a ser isso e o que não é isso, né? Também tem sempre aquela coisa, né? O que é, o que não é, né? Mas basicamente é isso, é se posicionar a favor ou contra alguma questão social, né? Da sociedade, né? Alguma questão importante da sociedade. Conta um pouquinho para a gente, Célia, da tua pesquisa do mestrado. O que te motivou? Quais foram os principais achados? Também eu sei que teve um início ali de um case da Avon, que foi o que te inspirou. Conta um pouquinho para a gente dessa caminhada. Então, obviamente, a gente, quando vai pesquisar, a gente sempre acaba trazendo algum fenômeno, né? Alguma coisa que aconteceu e que te despertou, né? Te despertou interesse, né? Por algum motivo. No meu caso específico, em 2017, no Dia das Crianças de 2017, a Avon lançou uma campanha, né, do tal do Repense o Elogio, que basicamente tocava a questão de estereótipos de gênero, da formação de estereótipos de gênero. E aquilo me bateu forte. Eu falei, pô, uma marca querendo fazer uma mudança na sociedade, ou querendo incentivar uma mudança na sociedade, que me é cara, né? Que é exatamente falar ou desfalar, né, dos estereótipos de gênero que são socialmente construídos, né, na nossa sociedade e que não nos ajudam em nada, principalmente nós mulheres. E aí aquilo foi me inspirando, eu fui vendo outras empresas que faziam isso. Naquela ocasião eu estava fazendo uma pós em antropologia na PUC,
acabei fazendo o meu trabalho de conclusão desse curso, dessa pós, em cima desse Repense Elogio da Avon, dentro de um grupo, como é que foi o reflexo disso, né, a repercussão disso, dentro de um grupo de mães no Facebook. Eu fazia parte desse grupo de mães por causa de um outro trabalho que eu tinha feito, apesar de não ser mãe, né, justamente acho que isso me ajudou um pouco também no estranhamento antropológico, né, do trabalho. E eu estava dentro desse grupo e resolvi acompanhar como é que esse caso específico tinha repercutido, né? E que impactos aquilo tinha para as pessoas e também para a marca, né? Que era esse o objetivo. Aí fiz esse trabalho, a gente concluí algumas coisas muito mais para o lado das pessoas do que da marca propriamente dita, né? Porque da marca, para a gente concluir, teria que ter talvez um trabalho até mais profundo do que só naquele grupo, teria que fazer alguma coisa maior. Mas o fato ali é que aquilo me mexeu. E a partir daquilo eu comecei a acompanhar várias outras iniciativas ativistas de diversas outras marcas, né? E acompanho até hoje. Tem algumas marcas que são bem ricas, né? Não são só pontuais, né? Não são ações pontuais, são ações bem ricas, tipo a Ben Jerry's, que é seguir uma marca que é, de fato, para mim, um conceito de ativismo, de marca ativista, é a Ben Jerry's. Tá? O Twitter deles é bem rico. Até o último post que eles fizeram foi com relação à invasão do Capitólio, né, nos Estados Unidos, dizendo que... E tomando uma posição extremamente contra o Trump, né? Então, uma perspectiva bem liberal, obviamente, mas esse é o exemplo do que é uma marca ativista. Independente de se ela vai vender mais sorvete, não vai vender mais sorvete, ela se encontra e se coloca numa perspectiva de mudança social. É esse o ponto do ativismo que é importante destacar. E aí eu fui acompanhando, naquela ocasião, logo depois daquilo, daí veio um trabalho que a Nike fez também, né, que usou a figura do Colin Kaepernick, que era um jogador de futebol super reconhecido, mas que ele se posicionou, na época não era o Black Lives Matter ainda, né, foi criado um pouquinho depois, mas ele se ajoelhou durante a execução do hino nacional americano e com isso ele foi tripudiado e foi elogiado também, né? Como tudo que é ativismo causa, né? Tem esses dois lados muito fortes. E assim foi, né? E assim foi me despertando isso. E aí eu comecei a me perguntar o que isso faz? O que faz um consumidor reagir, né? A esse tipo de atitude de uma marca, né? Por que ele reage? Como ele reage? O que gera para a marca isso, né? E aí eu construí minha pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisa um pouco mais restrita, porque a gente tinha que delimitar bem o campo, né? Você sabe do que eu estou falando. E eu trabalhei eu criei cenários de ativismo. No caso do mestrado, eu usei um tema que estava bem forte nos Estados Unidos na ocasião, quando eu comecei, continua até agora, né, mas principalmente no governo Trump, que era a questão da imigração, e fiz toda a pesquisa em cima de marcas, usei marcas fictícias, né, usei marcas que não existem, né, por uma questão de facilidade mesmo da pesquisa, né, com todas as limitações que isso traz também para o mundo das marcas, né? Mas aí trabalhei toda a questão da reação dos consumidores com relação ao ativismo específico, que naquela ocasião foi sobre imigração nos Estados Unidos. Fiz a minha pesquisa basicamente com um banco de dados americano, né? Não fiz aqui no Brasil, fiz nos Estados Unidos. Mas as principais conclusões é que é muito mais forte a ligação que a pessoa tem com a causa do que efetivamente toda a relação que ela tem com a marca. Tá? Claro que a gente, na pesquisa que a gente fez, eu trabalhei alguns elementos do relacionamento consumidor-marca. Eu trabalhei basicamente com autenticidade, que é um outro tema que ele não é um tema muito antigo, né, na comunidade do marketing acadêmico, mas já tem um pouco mais de solidez, então eu trabalhei com autenticidade frente a essas questões ativistas.
O que a gente concluiu é que a autenticidade, num primeiro momento, ela não tem grandes influências sobre a reação do consumidor. O que tem influência mesmo é o quanto aquela causa está alinhado com o consumidor ou não. Tá? Então, esse foi o grande achado, não foi um achado assim extremamente importante, né? Mas foi uma confirmação de alguma coisa que intuitivamente a gente também acreditava. Mas a gente acreditava que algum elemento do relacionamento que o consumidor teria com aquela marca poderia melhorar o resultado ou até piorar o resultado do que como é que o consumidor reagiria frente àquela marca. Mas isso não aconteceu. Na verdade, é claro que uma marca autêntica ela carrega um potencial de uma reação mais positiva por parte do consumidor, mas ela não afeta o quanto essa reação é maior ou menor, e sim o que afeta é essa relação que o consumidor tem com a causa em si. Tá? Uhum. A gente acredita que, agora continuando na pesquisa, a gente acredita que deve ter elementos dentro da marca que façam com que isso se enfatize, né? Com que essa relação se enfatize. Mas a gente ainda está tentando descobrir o que mais que pode ser, né? Uma outra coisa que aparece que é muito polêmico, não digo polêmico, mas não tem uma resposta muito clara, se o quanto o alinhamento da causa com a identidade da marca é importante ou não. Uhum. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Tem estudos apontando para um lado e para o outro. Tá? Faz sentido, né? Porque você pode ter uma percepção de que a marca está se aproveitando, né, daquela questão social e se alavancando com isso, né? Só quem é você para falar desse assunto, né? Ou também, assim, tem um lado positivo que as pessoas dizem, mas também, né, você já faz coisa para a mulher, né? Você tem que fazer mesmo ativismo feminista, por exemplo, né? Então, você tem as duas coisas. A gente sabe que me parece, né, pelo que a gente leu e estudou, que é preciso, sim, se a marca é muito conhecida, ter esses cuidados com relação ao tipo de causa com que ela se liga é, sim, importante. Né? Uhum. Porque daí você leva a uma série de outras reações, né? Você diz, pô, mas está sendo oportunista. Você nunca falou disso, vai falar disso agora? Isso não tem nada a ver com aquilo que você faz. De repente acontecer um fato, como o movimento Black Lives Matter, de repente a marca começa a falar sobre aquilo e nunca falou antes, né? Nunca falou antes. Assim, e se uma vez que você começa, não dá para parar. Esse é um outro ponto que é fundamental, né? Mas tudo tem que ser, obviamente, com qualquer ação de marca, né? Você está construindo a imagem de marca, você está construindo uma personalidade, né? Para ficar gravada nas mentes do consumidor, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, se a marca de fato tem um propósito sério de transformação social, o que eu acredito que é a grande demanda, a tendência de grande demanda dos consumidores daqui para frente, isso tem aparecido em algumas pesquisas de alguns institutos, né, que são tradicionais nessa parte de confiança, de relacionamento consumidor-marca, estão todos dizendo, você tem que tomar partido das coisas. Tá? Uhum. E assumir. Tomou partido, segue em frente e vai adiante, né? Isso é bem interessante, essa tua fala, Célia, que vai de encontro a uma coisa que eu queria perguntar. Até, inclusive, eu entrevistei nesse quadro também a Débora Tazima, a gente falou um pouquinho sobre pesquisa de tendência. E eu acho que essa questão do propósito, do ter um significado maior, ter um porquê maior, é uma coisa que está muito em voga, assim. Você acredita que esse ativismo de marca também é uma tendência, uma coisa que ainda não, mas aos poucos as marcas vão ser obrigadas a adotar? Qual que é a tua percepção? Eu acho que sim, porque como sempre, né, Tizi, quem faz essas grandes movimentações é o consumidor, né?
E se você olha, esses consumidores que estão entrando no mercado agora, eles estão demonstrando que querem mais isso, né? Querem que coisas que falem mais a eles de uma maneira autêntica, sincera, né? A gente até vê alguns movimentos de negócios, né? Vamos comprar mais de negócios locais, né? De coisas mais sustentáveis. Tudo isso é um movimento que as pessoas estão fazendo da busca, né? No meu entender, da busca por solidez de propósito, né? E de uma coisa que não é egoísta, né? Uhum. Então, quando a gente vê esses movimentos, a gente não tem como as marcas não estarem nessa, entendeu? Uhum. Pode ser que, assim, não seja uma coisa que vai acontecer já, mas você já vê marcas firmando o pé nesse mundo, né? Uhum. Algumas começaram faz muito tempo, né? Uhum. Algumas começaram faz muito tempo e mantém esse discurso, né? Discurso e prática, né? Uhum. E é uma prática que não é só de comunicação, né, Tizi? Que é isso não que é só para inglês ver, né? É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade. Vou fazer uma comunicação nas redes sociais, também dizendo que Black Lives Matter, né? Não é só isso, né? É daí não ir lá e comprar de terceiros lá na África que explora um determinado povo da tribo lá. Tudo isso faz parte do ativismo, né? E daí a autenticidade também. A autenticidade não é só da ação em si, é de tudo que você faz na cadeia toda, né? Então, assim, é um negócio super sério, né? Não é só comunicação, não é fazer comunicação bonitinha quando tá no dia da consciência negra, ou no dia do orgulho gay, ou no dia da visibilidade trans, como foi esses dias. É você agir de acordo com um princípio, né? Mesmo, seriamente. E eu acho que não tem volta isso. Muito bom. Você comentou no início da tua fala sobre marcas que são muito ricas para a gente estudar ativismo, comentou do Ben Jerry's, e marcas que fazem de forma pontual. Essas marcas pontuais, você coloca, são só essas que postam sem fazer nada? Ou existe uma ação, mas não se dá continuidade? Como que você entende? Acho que tem dos dois casos, né? Você tem... a própria Avon, se você for olhar aquela do Repense o Elogio, ela se assustou com o resultado que ela teve. E ela não estava preparada para aquilo, né? E, assim, eu soube depois uns desdobramentos que houveram em função daquela campanha internamente na empresa. Tanto que você não vê ela posicionar tão fortemente a questão de gênero, mas desde aquela ocasião. Ela fala, ela tem as ações lá do Avon no contra o câncer de mama e não sei o quê, né? Que é uma questão de gênero importante também, mas muito mais suave, porque não tem quem vá contra, né? Alguém apoiando o fim do câncer de mama, né? Então, isso é um ativismo, mas é um ativismo facinho de fazer. É seguro, né? Seguro, vai tranquilo. E tem vários ativismos dessa forma, né? Desse tipo. Agora, o ativismo que é transformador, que é aquilo que eu estou tentando estudar, que é aquilo que é polêmico, teve um autor que eu li que fala muito bem, quando você não tem na sociedade ainda posicionamentos morais extremamente bem definidos com relação àquele tema. Aí a gente pode trazer aborto, imigração, né, questões políticas mesmo, né, esquerda-direita, né, direitos dos LGBTs, né? Então, isso, quando você assume um negócio como tônica, né, da tua imagem de marca, aí é ser ativista daqueles forte. Os outros, assim, não é que não precise, eu acho que precisa também, né? Mas são bem mais fáceis. Dificilmente vai ter polêmica de alguém dizendo assim, porque você não vai defender câncer de mama, né? Isso vai ser muito difícil ou alguém, uma associação de deficientes, tipo a ACD em São Paulo, óbvio que ninguém vai dizer, vai ser contra, né? Então, daí você toca um ativismo mais fácil.
né? Com menos impacto para a tua marca, com menos risco. É uma atividade de extremo risco para a marca. Uhum. Então, ou ela tem um cacife bom, né? Ou não aguenta, né? Ou não aguenta. Célia, eu vou pegar esse gancho então, porque eu acho que o assunto é quentíssimo, para ficar com um gostinho de quero mais, e vou convidar as pessoas que estão aqui com a gente agora para ouvirem a segunda parte desse vídeo, que vai ser na semana que vem. Então, a Célia trouxe um assunto super legal para a gente hoje, falando um pouquinho do que é ativismo de marcas poderem ser vistas como oportunismo, de marcas pontuais, marcas que são muito ricas, que já fazem isso há bastante tempo. E agora, nessa segunda parte, eu quero que a gente discuta um pouquinho sobre essas causas mais polêmicas e os impactos que isso pode gerar. Então, muito obrigada pela tua participação e deixo aqui meu convite para o pessoal nos acompanhar no próximo vídeo. Prazer. Obrigada, Célia. Um beijo.